Bom, movimento relativo de corpos rígidos, né? Analisando aí a velocidade. Então, agora a gente vai estar vendo apenas a parte da velocidade, dos movimentos relativos, e como a gente falou em corpos rígidos, né? Cada ponto que eu tenho nesse meu corpo, ele tem uma velocidade. Lógico que isso aí vai depender, né? Do, do movimento que ele vai estar fazendo, né? Se a trajetória é de translação, todos os pontos têm a mesma velocidade. Se é a rotação pura, alguns pontos têm a mesma velocidade, mas vários ali, variando o raio R, são diferentes. E no movimento plano geral, né, a maioria ali, praticamente todos os pontos, cada uma vai ter a sua velocidade, já que ele trabalha tanto com translação e rotação. Então, para a gente estar analisando esse movimento relativo, a gente analisa um único corpo, né? Igual aqui, ó. A gente tem esse corpo aqui, aonde tem os nossos dois pontos A e B, e aqui, né, a vetor posição dele, RA, e o vetor posição dele ali, ó, RB. Então, a gente pode saber aqui, ó, que eu tenho esse vetor aqui, ó, posição, que é o de B em relação a A, né? Como nós vimos lá em partícula, o A passa a ser quem? O observador. Ele vai estar, né, observando ali o ponto B. Só que sair agora no nosso único corpo. Então, nesse caso, né, a gente tem aqui, ó, o nosso vetor posição, né, que o nosso RB é igual a quem? O RA mais o R de B em relação a A. Esse é o nosso vetor ali, posição. E com isso, pessoal, o que a gente vai ter aqui, ó? Vamos analisar agora para o movimento plano geral, né, daquele mesmo corpo, onde eu tenho o ponto A, tenho o ponto B, né, com esse meu vetor ali, posição R de B em relação a A. Então, inicialmente, o movimento plano geral tem translação e rotação. Então, primeiro nós botamos aqui, ó, a translação, vai ter esse deslocamento ali até a translação retilínea, e depois a gente pegou aqui e fez a rotação, mantendo quem? Esse meu ponto A sendo o ponto fixo da rotação. Que aí, ó, esse meu corpo aqui, ó, ele teve uma rotação pura, sendo A, né, aqui o nosso ponto fixo. Então, inicialmente ele teve a translação e depois ali a rotação. Então, como a rotação A é fixo, o A se mantém na posição, só sofreu o ponto A, na verdade, translação, e o ponto B, após sofrer a translação, agora ele sofreu a rotação pura, né, após a translação. Então, com isso, o nosso ponto A, ele teve o que, né? Se eu tenho lá o meu vetor posição lá, ó, uma variação dele, desse ponto, A inicial para cá, e o B, né, desse aqui para esse outro aqui de baixo, né? Então, primeiro o B sofreu uma translação e depois aqui a rotação. Então, esse aqui que é o deslocamento do B num todo. Então, o meu ponto, né, a posição agora final de B, o B em relação a A, é esse aqui. E observa. Então, inicialmente, o meu ponto B, ele sofreu foi quem? A translação. Como translação é a mesma para qualquer ponto do corpo, ó, a variação do RA é o que ele chamou aqui, ó, de variação de RA. E aqui a minha variação de RB. Só que fica faltando agora, ó, da nossa rotação pura. Então aqui agora, isso aqui vai ser o que? A variação de quem? Do meu R de B em relação a A. Então agora aqui a gente fechou. O meu ponto B, na verdade, ele sofreu o deslocamento de RA, mais o deslocamento de R de B em relação a A, é o meu deslocamento total de B. Então, o meu corpo, o meu ponto em B, ele sofreu aqui a translação de A, que é a translação, e a rotação pura de B em relação a A, sendo que eu considerei A o nosso ponto fixo. Então, dessa forma, a gente consegue, né,
fechar aqui o que? Ó, o deslocamento de B é igual a quem? O deslocamento de A mais o deslocamento de B em relação a A. Né? A gente tem aqui, ó, a nossa função aqui vetorialmente, aonde o RA, como nós falamos, é o que? A translação. O R de B em relação a A é a rotação em A. E o R de B, né, que é a soma dos dois, é devido a quem? Translação e rotação. Derivando isso em relação ao tempo, a gente vai ter a nossa equação da velocidade, onde o V de B é igual ao V de A, mais o de B em relação a A. Como o V de B em relação a A é devido a essa rotação que teve aqui, ó, é a rotação simples, ele vai ser o que? A velocidade angular, né, do corpo, isso é vetorial o R de B em relação a A. E como é rotação pura, a minha velocidade de B ela é sempre o que? Perpendicular a esse meu R de B em relação a A. Então, a nossa equação, né, da velocidade aqui relativa vai ser o que? Velocidade de B é igual a velocidade A mais a velocidade angular do corpo vetorial o R de B em relação a A, né? Que seria velocidade de um corpo é igual a velocidade de um ponto é igual a velocidade de outro ponto mais a velocidade angular vetorial o R de um ponto em relação ao outro. Isso tudo analisando dentro do mesmo corpo, pessoal. Então, analisando aqui, ó, dentro do mesmo corpo, como isso aqui eu tenho o meu corpo rígido, esses três pontos, RA, o A, o B e o C. Então tem aqui, ó, R de B em relação a A, R de C em relação a A e o R de B em relação a C. Trabalhando aqui, ó, com essas minhas equações, ó, V de B é igual a V de C mais V de B em relação a C. E substituo aquele V de B em relação a C é quem? É a angular de B em relação a C, vetorial R de CB. Faço o mesmo por V de C, né? Aonde o V de C em relação a é isso aqui. Faço de V B em relação a A, né? Substituindo eu tenho ele aqui e mais o outro termo. E trabalhando essas equações, pessoal, a gente chega o quê? Que a nossa velocidade angular de B em relação a C é a mesma que de C em relação a A. E trabalhando no todo, a gente vai chegar ó, que todas as velocidades angulares ali, ó, dentro do mesmo corpo, vão ser o quê? Iguais. Então, o que a gente chega a uma conclusão que a minha velocidade angular, né, no mesmo corpo, ela tem que ser a mesma para qualquer ponto. Então, qualquer ponto, se eu tenho um outro ponto aqui D, um outro ponto aqui E, qualquer ponto que eu tenho nesse meu corpo, a minha velocidade angular, ela vai ser a mesma. Beleza? Então, isso é importante, não precisa eu estar fazendo separação. Então, se eu ver essa aqui, ó, era apenas o ômega, né? Que é a velocidade aqui angular desse nosso corpo. Vamos lá. Olha aqui esse nosso exemplo, né? O disco, né, aqui central rola sem deslizar sobre duas chapas A e B, as quais se movem paralelamente. V de A 2 metros por segundo para a direita e o V de B 4 metros por segundo para a esquerda. Ele quer a velocidade nesse instante para esse meu ponto D. Qual que é a velocidade nele? Então, olha só, não está deslizando, então a velocidade da placa é a mesma que eu vou ter aqui em A, V de A. E aqui em B, para cá o meu V de B. Só que como ele quer a velocidade aqui em D, quem que vai ser essa minha velocidade em D? Eu posso estar analisando minha velocidade relativa. Velocidade de D, pega aqui em função, né? Estou analisando o disco. O meu ponto B, que eu já tenho essa velocidade conhecida, mais a de D em relação a B. Aonde a de D em relação a B é a velocidade angular do meu disco, vetorial, o R de D em relação a B. Então, assumindo, né, sempre aqui, ó, o x para a direita, o y para cima, né, o i vezes o y, né, o nosso z, ele tem que ser o que? No sentido anti-horário positivo. Então, vamos assumir aqui, adotar, que a nossa velocidade angular vai ser positiva, né, aqui é em k. Então,
eu tenho a velocidade de D, não conheço nada, deixo ela vetorial. A de B é quem? Menos 4i, está no lado negativo. A velocidade angular, assumir aqui, ó, anti-horário, então positivo em K. E o R de D em relação a B, ó, vai ser o quê? D em relação a B. Então ele sai de D e vai para... sai de B e vai para D. Esse é o R de D em relação a B. Então vai ser o quê? 1, 0,1 em X, 0,1 em Y. Então, chegando aqui, ó, nessa minha equação, eu não consigo determinar o V de D, por quê? Porque me falta a velocidade angular. Então, como não sabemos a nossa velocidade angular, eu posso analisar a velocidade relativa de dois pontos entre os pontos A e o B. Por que o A e o B? Porque eu tenho a velocidade A e tenho a velocidade B. Então, eu vou ter a minha incógnita apenas quem? A minha angular. Né? Então, sempre para determinar a minha velocidade angular, a gente analisa, né, ali a velocidade relativa entre pontos que a gente já conhece a nossa velocidade. Então, ó, a velocidade de A é igual à velocidade de B mais a velocidade angular, né? Aqui é um Rzinho. De R a B. Bom, então a nossa velocidade aqui, ó, vai ser quem? Em A, 2i para a direita, positivo. A de B, 4i, na esquerda, negativo. A angular, né? Tá aqui no sentido. E quem que é o R de AB? É esse aqui para cima. Então, é de A em relação a B, 0,2j. Então, J, o 4 positivo, vamos botar aqui, 4i negativo passa para o outro lado positivo, ficou 6i. E o ômega K vetorial 0,2j, K com J dá menos I. Então vai dar menos 0,2 ômega. Observe que os dois estão na posição I. Resolvendo, a gente tem quem? O ômega é menos 30 radianos por segundo. Então esse menos 30 quer dizer que o sentido dele vai ser o quê? Horário. É negativo, né? Então, né, se a gente observar até as placas, a forma que está rotacionando, dá para entender que é nesse sentido mesmo. Então, olha só, quem que é a nossa velocidade agora de D? Substituindo o nosso ômega lá, ó, o menos 30 vem aqui, devido ao sentido dele, né? K com I, K com J, resolvendo a nossa velocidade de D, vai ser quem? Menos 1 I menos 3J. Isso significa, né, que a nossa velocidade aqui, ó, em D vai ser 1 e negativo em I e aqui, ó, 3, né, em J. Então, a resultante aqui, ó, dessas duas, que vai ser a nossa velocidade aqui, ó, de D. Essa é a nossa velocidade de D. Se eu quero saber em módulo, basta aplicar ali Pitágoras. E se eu quero saber o ângulo, né, aqui como pegou o 1 como oposto, né, sobre o 3, o θ, ó, esse aqui seria o nosso ângulo θ, para a gente estar determinando. Então, aí a gente consegue, né, achar a velocidade de D para esse nosso problema. Outro problema aqui que ele nos fornece, né? Ó, ele fala aqui, ó, tem essas dois eixos, aonde tem esse bloco B que desliza sobre ele aqui, ó, né? Da horizontal sobre o eixo X. E tem o outro aqui, ó, aonde o bloco A desliza aqui, que forma um ângulo de 60 com a horizontal. E eles são unidos, esses dois blocos, por uma barra de 24 centímetros, né? Então, para a posição mostrada, ele aqui forma um ângulo, né, beta, né, aonde me informou que ele é 45 graus para esse instante. Então, se a velocidade de B é 30 centímetros por segundo para a esquerda, qual que é a velocidade angular dessa barra AB e a velocidade linear aqui, né, do meu bloco em B?
Então, a gente sabe, botamos para cá, ó, que é 30 metros por segundo. Então, vamos analisar. Ó. Vamos analisar quem? A nossa barra. A gente está analisando, ó, é a barra AB. Só que isso aqui me facilita uma coisa, o que? A de B eu sei a velocidade, conheço que é para cá. Só que a de A, como está deslizando sobre esse eixo, eu sei que a velocidade de A, né, vai ter o que? Essa direção. A direção aonde o bloco tem que estar deslizando. A direção que ele forma um ângulo aqui, né, com a horizontal de 60 graus. Então, ó, a velocidade relativa que a gente pode fazer é quem? Ó? V de A é igual a quem? V de B mais o V de A em relação a B. Aonde, né? O V de A em relação a B é angular vezes o R de AB. Então, assumindo aqui quem? Ó? Minha velocidade angular no sentido anti-horário, que vai ser em K, e quem é o R de A em relação a B? R de A em relação a B é o A em relação ao ponto B. Então, B é observador, então ele vai vir para cá. Ó. Então, eu vou pegar, né, como ele aqui forma o beta é 45 graus, vai ser menos 24 raiz de 2 sobre 2 em I, menos 24 raiz de 2 sobre 2 em J. Esse é o nosso RAB. E substituindo agora, né, já que eu tenho isso tudo aqui, ó, na nossa equação aqui, a gente vai ter o que, ó? O V de B, aqui que vai ser 30, e esse, né, que é o meu V de B, a velocidade angular de AB, ó, vamos pegar ela aqui, ó, que é o ômega menos, aqui, ó, o R de AB, K com I, né, vai dar J, então menos 16 ômega J, agora K com J dá menos I, com menos mais 16,97 ômega em I. Então, entra aqui ele, e o nosso V de A, ó, eu sei que ele forma um ângulo de 60. Então, o nosso V de A aqui, ó, a gente vai separar ele em componente X e componente Y. Como está andando para a esquerda, já vamos adotar ele o que, ó, como se estivesse aqui, ó, descendo. Então, ele vai ser negativo em X e negativo em Y, né? O ângulo de 60, o nosso vetor VA vai ser menos 0,5 VA em I, menos 0,866 VA em J. Então, que é o que nós temos aqui. Agora, a gente vai fazer o quê? Aquilo que a gente fazia lá em mecânica 1, né? O que que eu tenho em I, ó? I aqui, I aqui, e o meu I aqui. Então, esse termo aqui de cima, ó, é o I. E o que que eu tenho em J? J aqui e J aqui, ó. Esse meu termo embaixo, ó, é o termo J. Então, com isso, trabalhando essas duas equações, a gente sabe, né, que a nossa velocidade em A vai ser 22 centímetros por segundo. Isso é em módulo, né? Já que o sentido dele está aqui para baixo. E a angular 1,12 radianos por segundo. Como deu positivo, né? Quer dizer que adotamos o sentido correto, o sentido anti-horário. Beleza? Então aqui é o valor aqui em modo de A. Se eu quero saber o meu valor de VA vetorial, basta substituir aqui no meu vetor, né, VA. Que aí a gente acha quem são essas componentes em I e em J para determinar a nossa velocidade de A vetorialmente. Um outro exemplo, né, nossa engrenagem dupla aqui, ó, rola na cremalheira inferior estacionária. A velocidade do centro é de 1,2 metros por segundo. Né? Então, determine a velocidade angular da engrenagem e a letra B, as velocidades da cremalheira superior R e do nosso ponto aqui D. Então, uma coisa que é importante, ó, a cremalheira inferior é estacionária. Então eu sei já, ó, que aqui, ó, a velocidade em C vai ser o quê? Se a cremalheira está em contato aqui com a minha engrenagem, ela vai ser zero. Agora que é a velocidade em D e a velocidade aqui, ó, da minha cremalheira R
que nada mais vai ser o quê? Que a minha velocidade, ó, em D, nesse meu ponto. E ele me formou a velocidade aqui, né, em A, né, de 1,2 metros por segundo. Então, o deslocamento, né, é no centro aqui da nossa engrenagem, na horizontal. Então, ele está o quê? Para esse sentido, está se movendo aqui, ó, para direita, beleza? Então, eu posso analisar aqui, ó, se eu quero aqui, ó, a minha velocidade de A com a minha velocidade aqui, ó, de C. Então, quem que eu vou ter, ó? Minha velocidade de A é igual a velocidade de C mais a velocidade de A em relação a C, né? Aqui, ó, ele deu até aqui no, num outro método, né? Para estar analisando aqui, ó, né? Quem que vai ser esse meu valor para determinar angular, mas basta fazer aquilo lá que a gente fazia, né? Ó, a velocidade aqui de A é igual a velocidade de C mais quem? A angular de R de A em relação a C. Isso tudo aqui, ó, vetorial. Só que a gente sabe o que, ó? V de A é zero. V de A não, V de C é zero. O V de A, 1,2 em I. O ômega, adoto ele positivo aqui em K. E o RAC vai ser quem, ó? 150 em Y. Então, K com Y vai me dar o I, né? Que é o que eu chamei aqui, ó, do R1. Então, aqui que a gente tem, né, o nosso resultado aqui da relativa. Então, a velocidade angular, ó, que eu vou ter vai ser o que, ó? Menos, né, 8 radianos por segundo em K. Então, pessoal, né? Se eu tenho aqui, ó, quero determinar, né, como a gente falou lá, a velocidade da engrenagem aqui, ó, num ponto qualquer, né, num ponto P, o que a gente vê, ó, velocidade de P, também agora eu posso pegar quem, ó, a velocidade de A mais a de P em relação a A, aonde P em relação a A é a angular de R do ponto P em relação a A. Como a gente já determinou aqui, ó, o nosso ômega, né, que eu até mostrei ali, diferente desse exemplo solucionado, como a gente determina ele também através da velocidade relativa, a gente pode vir agora e determinar qualquer um desses pontos. Como falei, ó, o de R que ele quer é o mesmo que o de B. Ó. Então, velocidade de R, que é igual a velocidade de B, é igual ó, a angular de A, ômega, né, R de BA. E se você quiser facilitar mais ainda a sua vida, né, de contas, você poderia ter feito aqui, ao invés de pegar o de A, pegaria a velocidade em C. Já que a velocidade em C, ela é zero. Entendeu? Então, também daria ali, né, para você ter aí o mesmo resultado. E para o ponto D, ó, da mesma forma, V de D é igual a velocidade de A mais a angular de RD em relação a A. Então, velocidade de A está aqui 1,2, a angular que a gente achou aqui, ó, 8 radianos por segundo, e o R de D a 1. Resolvendo os produtos, né, a gente chega aqui ao nosso valor aqui das duas componentes, por Pitágoras, determina em módulo. Beleza? Então, observe, mas a velocidade não tinha que estar sempre sendo tangencial, né? Opa, não. Tangencial, né? Você tem quando você tem ele em relação ao seu ponto fixo, né? Fica até fácil de visualizar, como se a velocidade é zero,
Então, todas essas aqui, ó, a de B vai ser tangencial. A de A vai ser tangencial. Mas aqui, ó, a de D, ó, vai ser tangencial em relação ao C, que é ali o ponto fixo que a gente tem, onde a nossa velocidade é zero. Num outro exemplo aqui, ó, na posição mostrada, a barra AB tem uma velocidade angular de 4 radianos por segundo no sentido horário e vamos determinar a velocidade angular dessas barras de BD e da minha barra DE. Então, ele me falou que essa primeira barra aqui eu tenho velocidade de 4 radianos por segundo no sentido horário. Então, ó, é para cá, ó, essa minha velocidade. Então, pessoal, o que a gente tem que fazer? Vamos trabalhando barra por barra. Primeiro, vamos pegar essa barra AB para achar a velocidade de B. Depois, a gente pode pegar a barra BD. Depois, a barra DE. Então, quando eu trabalho com essa primeira barra, eu tenho o ponto D, o ponto B. E o ponto B ele faz tanto quando eu vou utilizar, quando eu for trabalhar a minha barra B, como eu vou trabalhar a minha barra BD. Né? Assim como o meu ponto D, eu vou ter ele sempre, quando eu for trabalhar com a minha barra BD, posso utilizar ele, e na minha barra DE também. Então, ó, tá aqui que ele me informou, né, x, y, e aqui no sentido, né, anti-horário positivo. Então, ó, a velocidade de B é igual à velocidade de A, mais a angular dessa barra AB, vetorial R de B em relação a A. Então, ele já me informou que a angular de AB vai ser negativo, né, porque está no sentido horário, 4 radianos por segundo. E o meu R de B em relação a A, para cá, então também é negativo, menos 175 em x. Então, a minha velocidade de B, a minha velocidade de B, ele é quem aqui, ó, a angular vezes o R de B em relação a A, já que o V de A ele é zero. Então vai ser menos K aqui com menos 0,75i. K vezes I, J, menos com menos vai dar mais, então a nossa velocidade de B é 0,7 metros por segundo em J. Né? Então nossa velocidade de B seria aqui para cima. Aí agora a gente vai analisar a barra BD. Então, BD, vamos assumir ó, a nossa angular positivo. Sempre eu gosto de assumir aqui, ó, sempre positivo, que se o meu valor der negativo, eu já incluo lá direto ele, né? E sei que vai ser no sentido horário, se ele for negativo. E o R de B em relação a D, ó, vai ser de D em relação a B, menos 0,2. Então, aqui a gente tem a nossa equação da velocidade relativa. Velocidade de D é igual a velocidade de B mais a angular vetorial, o RD. Então, a velocidade de B já temos. Essa velocidade aqui, ó, angular, não sabemos. E o nosso R de D em relação a B conhecemos. Então, trabalhando, a gente chegou aqui, ó, o meu V, né? Aqui essa simbologia que eu peguei do livro está em negrito, quer dizer que é vetorial, né? Então, V de D é vetor, é igual ao que? 0,7J mais 0,2 ômega D em I. Só que eu não sei quem que é a minha angular ainda dessa barra. Então, agora a gente pode analisar a nossa outra barra DE. Né? Analisando a outra barra DE, o ponto E, a velocidade é zero. O ponto D, não conheço a velocidade, mas eu vou poder pegar quem? A equação que eu tenho aqui e igualar com essa. Dessa forma, a gente vai tirar as velocidades angulares. Então, ó, eu sei, ó, a angular de DE também não conheço, estou assumindo positivo. O R de D em relação a E, né? Então vai ser esse aqui, negativo em x e positivo em y. Beleza? E a nossa equação da velocidade, que é isso aqui, ó. V de D é igual ao ômega dE vetorial R de DE. Então, trabalhando ele aqui, ó, a gente vai chegar nesse V de D também. Então, agora a gente vai fazer o quê?
igualar. Eu tenho esse V de D aqui e tenho esse V de D aqui. E vamos separar o que é em I e o que é em J. Esse aqui é 0,7 em J e 0,2 ômega dB em I. Então, ó, em J, aqui daquele e aqui no I. E agora, o nosso outro ômega, o nosso outro V de D, né, que a gente tem aqui, opa, esse valor aqui tá errado aqui essa equação, né, porque aqui não é 11, não é 3, né, ó, aqui eu vou ter 0,27 IJ e K com J aqui, ó, 0,75 aqui do I. Então aqui veio para o I e aqui veio para o J. Então, daí a gente vai determinar quem são as nossas velocidades aqui, ó, angulares. As duas deu negativo aqui, né? Segundo aí não, o DE deu negativo, aí o DB aqui dele, substituindo o DL vai dar positivo, então uma no sentido anti-horário e uma no sentido horário. Vocês refaçam aí as contas, né? Que esse exemplo aqui que eu peguei pronto do livro ali, acho que tem algum errinho aqui nessa equação. E soluciona nesse aqui, ó, que é essa aqui de baixo também. Beleza? Aí se eu quiser determinar quem é o VD, ó, basta eu pegar o meu ômega D, substituo aqui que eu vou saber quem é essa velocidade minha linear no meu ponto D.